No mundo do crime existem alguns indivíduos que são tão incompetentes que transformam o trabalho da polícia numa moleza, com histórias que vão desde a tentativa de suborno mais engraçada e fracassada até a perseguição policial mais ridícula de todos os tempos. Vamos ver alguns criminosos tão burros que não devem querer a sua liberdade. Benson 22. O jogo de futebol tem fãs malucos em todo o mundo. Paul Benson, de Belfast, na Irlanda do Norte, era fã do Manchester United. Ele também era fã de pequenos furtos. Em uma sessão de roubo em seu supermercado local Tesco, em 2015, ele carregou 104 libras em mercadorias e estava se preparando para uma fuga limpa, até ser visto pela equipe da loja. Paul conseguiu fugir de cena com a mercadoria em mãos, esperando que pudesse evitar ser identificado. Mas ele falhou em uma coisa importante. Ele estava vestindo sua camiseta favorita do Manchester United, que por acaso tinha seu nome impresso em letras grandes nas costas. Depois de uma olhada no CCTV, a polícia foi capaz de identificar o ladrão, e ele foi preso logo depois. Aviso: se você deseja permanecer anônimo, não cometa crimes em sua roupa esportiva personalizada. Ao contrário, você pode acabar com um Benson 22. Outro conselho sábio para obter mais conteúdo hilário, fascinante e alucinante: não esqueça de clicar nos botões curtir e se inscrever. Eu posto coisas assim todos os dias e seria um crime perder isso. Agora, de volta aos nossos infratores da lei, ridiculamente incompetentes. Volte mais tarde. Quando o dono de uma loja de vape na Bélgica se viu diante de um grupo de ladrões em uma tarde de outubro de 2018, ele tentou algo que provavelmente nunca pensou que realmente funcionaria. Quando a maioria das vendas da loja tendia a acontecer no final do dia, ele aconselhou os ladrões a voltarem mais tarde, quando os ganhos aumentarem um pouco. Por incrível que pareça, os ladrões concordaram com a sugestão. Eles foram embora e o lojista chamou a polícia. Porém, a polícia relutou em mandar alguém, pois argumentou que as chances de os ladrões voltarem à cena do crime eram quase nulas, mas, ao que parece, a polícia estava enganada. E os ladrões voltaram no final da tarde. E, incrivelmente, o dono da loja conseguiu convencê-los a voltar ainda mais tarde, pois o horário de pico estava prestes a começar. Com a credulidade dos criminosos confirmada, o lojista ligou novamente para a polícia, dessa vez conseguindo convencê-los de que os criminosos estavam voltando. Então, alguns policiais disfarçados foram até a loja, se esconderam no estoque e esperaram. Com certeza, os ladrões voltaram mais uma vez, e quando o fizeram, a polícia interrompeu e os prendeu. Ao retornar à cena do crime, não uma, mas 2 vezes, esses infratores incompetentes tornaram esse caso muito fácil para a polícia belga. Identificação fácil. Existem algumas coisas muito importantes a serem lembradas ao cometer um crime. Em primeiro lugar, nunca volte à cena como aqueles ladrões belgas fizeram. Em segundo lugar, nunca deixe nada na cena do crime que possa ser usado para identificá-lo. Um ladrão de Leeds, na Inglaterra, se esqueceu de seguir aquela segunda regra básica em 2014, quando invadiu de todos os lugares um orfanato. Como os residentes tinham ido ao cinema à noite, o ladrão ganhou acesso ao cofre do prédio antes de fugir com o saque. Mas ao sair, ele deixou cair algo que ele realmente não deveria ter trazido, que a polícia encontrou imediatamente após investigar a cena do crime: a certidão de nascimento. Ainda não está claro por que ele carregava isso, mas o caso foi rapidamente encerrado quando emparelhado com as impressões digitais que ele deixou no prédio. Um caso notavelmente semelhante também ocorreu em Boston, nos Estados Unidos, em 2013, quando uma mulher teve sua bolsa roubada na rua. O ladrão, sem saber, deixou cair sua própria bolsa antes de fugir. Para a sorte da mulher, a bolsa do ladrão transbordava de informações que seriam muito úteis para a polícia. Entre roupas e tênis, a sacola continha a certidão de nascimento do ladrão, bem como um bilhete de sua mãe. Se essa carta não dizia "estou com vergonha de você", a próxima com certeza iria, pois tanto o preso quanto o erro foram divulgados publicamente. De volta mais uma vez. O fascínio do estilo de vida criminoso é simplesmente demais para resistir, mas o homem da Flórida levou sua incapacidade de resistir ao crime ao extremo, depois de ser libertado da prisão em 2019. Com liberdade em suas mãos, ele saiu para o ar livre, mas nem mesmo conseguiu ultrapassar os limites do estacionamento, quando o impulso criminoso o alcançou. Os policiais o encontraram apenas 15 minutos após sua libertação, arrombando carros no estacionamento da prisão. Nesse curto espaço de tempo, ele conseguiu adquirir um iPhone, 4 maços de cigarro, um cartão de débito, uma carteira de motorista e $547 em dinheiro. Nem é preciso dizer que seu gosto pela liberdade foi bem breve, já que ele foi preso e voltou para a prisão na hora. Amigos de carona.
Na madrugada de 27 de julho de 2017, um ladrão estava vagando pelo centro de Fort Pierce, na Flórida, em busca de uma oportunidade, quando percebeu um veículo que parecia ter ficado com as chaves na ignição e o motor ligado. Pareceu a viagem perfeita para casa. Então, ele começou a sacudir a maçaneta para o lado do motorista, na tentativa de entrar. No entanto, ele não percebeu duas coisas muito importantes. Primeiro, ele estava tentando obter acesso ao carro da polícia. E segundo, ele não notou o fato de que havia um policial sentado no banco do passageiro. Percebendo o que estava acontecendo, o policial saltou e deteve o ladrão oportunista, mas não tão perceptivo. Bom, pelo lado positivo, ele conseguiu uma carona grátis, direto para a delegacia, é claro. Segure a porta. A maioria das pessoas, em algum ponto ou outro, experimentou a estranheza de tentar empurrar uma porta que deveria ser puxada, ou vice-versa. Mas não importa quanta vergonha uma situação desse tipo possa ter causado a você no passado. Eu garanto que não foi tão ruim quanto esse cara aqui. Entrando em um banco, ele vai até a mesa, onde suas demandas por dinheiro são respondidas com um duro não, na forma de um escudo de metal. Durante a fuga, ele fica preso na porta e começa a buscar uma nova saída quando isso acontece. Graças a uma senhora mais velha muito distraída, o ladrão fracassado finalmente vê onde ele estava errando e fez sua grande fuga. Nem é preciso dizer que com todos aqueles close-ups do rosto dele na câmera de segurança, não foi difícil para a polícia pegar o ladrão. Tenho certeza que ele seria lembrado para sempre naquela delegacia como o criminoso que não consegue descobrir como usar uma porta. Ladrão de presunto. Até onde você iria por um saboroso corte de carne premium? Se você é vegano, nem precisa responder, mas um homem em Cádiz, na Espanha, mostrou seu compromisso com a carne de porco premium em fevereiro de 2016, quando roubou 7 pernas de presunto ibérico, arrastando as pernas junto com a caixa registradora e uma TV. Ele conseguiu chegar em casa despercebido, isso é, até a manhã seguinte, quando o dono do bar descobriu seu local de trabalho saqueado. Ele contatou a polícia e uma pista de natureza muito incomum foi encontrada. Acontece que quando o ladrão roubou o presunto, ele o arrastou para sua casa, deixando um rastro no chão. A trilha de gordura levava direto para sua casa, dentro da qual foram encontradas 2 pernas de um presunto muito saboroso, uma caixa registradora vazia e um ladrão de aparência envergonhada. Policial canino. Às vezes a captura de um criminoso depende da polícia, usando algumas táticas inteligentes, mas o sucesso de uma dessas táticas, usada por um policial em Wiltshire, na Inglaterra em 2016, dependia em parte da credulidade de um criminoso que ele perseguia. Quando uma perseguição policial terminou com a fuga dos ocupantes do veículo-alvo, o policial em perseguição teve que pensar rápido. Ele os perseguiu por um momento antes de perdê-los de vista. Com a fuga do alvo parecendo iminente, o oficial tomou uma decisão incomum. Ele começou a latir como um cachorro. Claro, é importante mencionar que antes de começar a latir como um louco, o policial gritou para o criminoso que ele tinha um cão policial com ele. O policial esperava que, ao fazer o suspeito em fuga pensar que estava prestes a ser perseguido por um cão policial rosnando, ele se rendesse, em vez de arriscar uma mordidinha desagradável. E parece que o plano funcionou, pois o alvo parou, permitindo que o policial o prendesse. O que importa é que funcionou, eu acho, mesmo que a coisa toda pareça uma loucura. O truque do cartão. Como a maioria dos criminosos novatos aprende no início de sua carreira, se você quiser evitar ser pego, não tente as coisas que você vê na TV e no cinema. Nunca acontece como o plano na vida real. Um ladrão alemão aprendeu isso da maneira mais difícil em 2007, quando tentou imitar os criminosos da TV, abrindo a porta do apartamento de seu vizinho com seu cartão de crédito. O truque não só falhou para o ladrão, mas o morador do apartamento foi acordado pelo som dessa tentativa fracassada. O ladrão conseguiu fugir antes que seu vizinho o visse, mas o dono do apartamento não demorou muito para perceber quem estava tentando invadir. Isso porque o cartão de crédito que o ladrão estava tentando usar para abrir a fechadura se partiu no meio e caiu durante a tentativa. A metade do cartão deixada para trás dizia claramente o nome do ladrão e os detalhes da conta. E quando a polícia investigou seu apartamento, eles imediatamente encontraram a outra metade. Depois dessa, ele perdeu o crédito com todo mundo. Uma breve missão. Não tenho certeza do porquê, mas criminosos estúpidos parecem ter muita dificuldade com portas. Isso foi comprovado quando esse grupo de idiotas tentou assaltar uma joalheria juntos, apenas para serem parados pela porta da frente. Como nosso amigo ladrão de bancos de antes, esses presunçosos ladrões não conseguem entender a ideia de que algumas portas precisam ser puxadas em vez de empurradas. Este pequeno obstáculo trouxe o assalto a um fim prematuro, já que na hora eles fogem de volta para o veículo de fuga em uma falha incrivelmente embaraçosa. Esse cara parece perceber o quão inúteis esses criminosos são, porque ele não se move 1 centímetro durante todo o evento. No entanto, você não pode julgar os ladrões pela velocidade. Foi o trabalho perfeito de entrada e saída, apenas sem a parte de entrada. Nascidos para o comércio.
A próxima história de infratores inúteis vem de Nelson Krucker, que comentou no episódio anterior dessa série. Nelson compartilhou a história de como os ladrões roubaram o gerador de seu pai, mas tomaram algumas decisões realmente idiotas em seguida. Procurando obter um lucro rápido, os ladrões não fizeram a pesquisa antes de vendê-la, para o que achavam ser um comprador desavisado. Se eles tivessem usado seus cérebros, mesmo que só um pouquinho, eles teriam pensado 2 vezes antes de tentar vender o gerador na mesma área onde o roubaram. Mas naquele dia, inteligência estava em falta, e os ladrões venderam o gerador para o amigo e o vizinho do proprietário original, que morava do outro lado da rua. Assim que percebeu a semelhança com a máquina desaparecida de seu vizinho, o amigo juntou as coisas e devolveu o seu legítimo dono antes de entregar aos ladrões. Por mais difícil que possa ser às vezes, é por isso que manter os seus vizinhos do seu lado pode realmente valer a pena. Se você estiver interessado em compartilhar sua própria história de criminosos burros, assim como o Nelson, manda ver aí nos comentários. Talvez você apareça no próximo episódio. Lendo a situação. Se você está planejando cometer um assalto, pode ajudar você a saber qual é o lugar que está roubando. Mas graças à sua incapacidade de ler ou escrever, um homem em Blackburn, na Escócia, cometeu um erro em 2015 que está entre os maiores de todos os tempos. Em um esforço para conseguir algum dinheiro rápido, o homem tentou roubar uma loja de fish and chips, depois que seu analfabetismo o levou a confundi-lo com a loja de apostas ao lado. Quando ficou claro que o homem não estava lá para o jantar, antes que o suposto ladrão tivesse tempo para fazer ameaças, o garçom sugeriu que ele tentasse a loja de apostas. Então, ele foi para a segunda loja, dessa vez no lugar certo. Ele entregou à confusa gerente da loja de apostas um bilhete escrito por um amigo que dizia: "Coloque o dinheiro na sacola ou alguém vai morrer". Em um movimento inesperadamente ousado, no entanto, a gerente recusou o comando, enquanto seu colega contatou a polícia. Mas, em vez de permanecer fiel às suas ameaças, o pior ladrão do mundo simplesmente alegou que estava brincando e saiu pela porta. Posteriormente, ele foi preso e acusado, embora esperamos que sua sentença tenha sido explicada verbalmente e não por escrito. Perto demais. Às vezes, um criminoso inteligente é aquele que consegue identificar uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido, sem consequências. Mas a parte sem consequências dessa ideia não foi levada muito em consideração por um deles em Oregon, em 2018. A oportunidade em questão era uma bicicleta de aparência cara, presa a um suporte para bicicletas com uma fechadura facilmente quebrável. Parecia muito fácil para deixar passar. Então, o ladrão começou a cortar a fechadura com seu alicate. É aí que sua falta de avaliação de risco se tornou um problema, porque aquela bicicleta estava presa bem do lado de fora da delegacia policial. Enquanto o ladrão tentava libertar a bicicleta para seu próprio uso, ele foi pego em flagrante por um dos policiais. Preso e mantido no chão, ele teve tempo de sobra para que a estupidez de suas ações despontasse sobre ele enquanto os policiais coletavam suas informações. Mas pelo menos ele não teria que caminhar muito para chegar na prisão, então não precisava da bicicleta. Deixando uma marca. Quando a polícia foi chamada para uma tentativa de roubo em Carroll, Iowa, em 2009, os relatos das testemunhas pareceram um pouco estranhos. Supostamente, 2 homens foram vistos tentando arrombar um apartamento com barbas postiças e máscaras rabiscadas em seus rostos com marcador permanente. A tentativa de roubar o lugar falhou, e eles fugiram do local em seu Buick Roadmaster 1994. Embora o relatório parecesse um pouco maluco, a polícia acabou conseguindo rastrear um carro que correspondia à descrição, e quando o parou, as descrições se mostraram corretas. No carro estava 2 jovens muito bêbados, com disfarces conforme descrito. Essas tentativas hilariantes de permanecer anônimo foram aparentemente uma ideia bêbada, assim como a tentativa de roubo. Mas bêbada ou não, a dupla foi acusada de tentativa de roubo, dirigir embriagado. Se eles tivessem usado seus cérebros por apenas 1 segundo, os ladrões desajeitados teriam percebido que essa história deixaria uma marca permanente em seus registros. Adoçando o negócio. Quando os policiais em Frederick, Maryland, receberam relatos de um homem espiando carros estacionados tarde da noite em julho de 2018. Eles o prenderam por suspeita de roubo planejado. O que os policiais não esperavam era que o cara começasse a tentar suborná-los, primeiro com dinheiro, depois com donuts. Inicialmente, eles pensaram que a oferta de um donut era apenas uma tentativa de um criminoso traquinas de zombar deles. Mas depois de um tempo, ficou claro que ele estava falando sério. No final das contas, o suspeito era na verdade um funcionário da Krispy Kreme Donuts e estava realmente tentando usar isso para subornar os policiais. Por mais tentador que a oferta possa ter sido, os oficiais permaneceram fiéis a seus princípios e, tendo encontrado substâncias ilícitas e uma pistola de pressão do homem, escolheram a lei e a ordem em vez do doce delicioso. O suspeito recebeu uma data de julgamento e não posso deixar de me perguntar se ele tentou usar o seu método de donuts no juiz e no júri quando o grande dia chegou. Ele certamente mudaria meu voto. Bomba de fedor.
Esconde-esconde pode ser um jogo estressante, e ainda mais quando é a polícia tentando encontrar você. Portanto, quando um homem procurado por posse de uma substância controlada foi perseguido até uma área arborizada em Clay County, Missouri, faz sentido que ele estivesse um pouquinho nervoso. Mas isso provou ser a sua ruína, já que aqueles nervos, ou talvez o que quer que ele tenha comido antes, o fizeram soltar um pum todo poderoso tão alto que denunciou sua posição. Os policiais o encontraram, provavelmente depois de dar um momento para que o cheiro se dissipasse, e ele foi preso. Considerando o volume e o aroma que ficou, eu diria que eles poderiam ter acrescentado comportamento antissocial à sua lista de acusações também. Saída triunfal. Em 2018, a polícia e os bombeiros foram chamados a um restaurante chinês abandonado, em São Lourenço, Califórnia, após relatos de alguém pedindo ajuda de dentro do prédio. Mas quando chegaram, não encontraram nada dentro do próprio restaurante. Descobriu-se que os gritos vinham de cima, de um homem que, ao tentar assaltar o prédio, ficou preso na saída de gordura do restaurante. Ele ficou preso por 2 dias, em uma sujeira velha e fedorenta tão grossa que revestia as paredes do respiradouro, que eram escorregadias demais para sair. Mas com uma ajudinha dos oficiais perplexos, ele finalmente encontrou a liberdade. Envergonhado, sujo, mas saudável, apesar de sua estadia de 2 dias na chaminé lamacenta, é justo dizer que esse bandido novato vai evitar roubar restaurantes chineses sujos no futuro. Festival de Soneca. Outra sugestão de um de vocês agora. Temos a história do comentarista Siga, sobre quando a casa de seu vizinho foi arrombada por um ladrão hilário. Enquanto o criminoso estava no meio do roubo, o dono da casa voltou, e sem tempo para escapar, o ladrão foi forçado a se esconder embaixo da cama. Infelizmente para ele, essa cama pertencia ao proprietário, que subiu nela pouco depois. Sem outra opção, o ladrão foi forçado a esperar até que o dono da casa adormecesse. Logo, o quarto foi preenchido com sons de roncos. Só que o dono da casa ainda estava acordado. Acontece que o ladrão adormeceu enquanto esperava, e seu ronco alertou o dono da casa de sua presença. Deve ter sido um despertar bem rude, quando a polícia finalmente apareceu, para levar a bela adormecida para a prisão. Bandido da fita adesiva. O que fazer quando você quer roubar, mas a sua balaclava está lavando? Seguindo o exemplo de um homem em Ashland, Kentucky, tudo que você precisa é pegar o objeto mais próximo disponível e usar como máscara. Para esse homem em particular, seu disfarce foi feito de fita adesiva, que ele enrolou em volta do rosto antes de tentar roubar uma loja de bebidas. Apesar de ameaçar o atendente, o disfarce não devia ser tão intimidador quanto ele esperava, já que ele logo foi expulso da loja pelo gerente com um taco de madeira. Apesar de suas tentativas de fugir do roubo desastroso, o ladrão da fita adesiva foi abordado pelo gerente e forçado a ficar no local até a chegada da polícia. Com o rosto coberto com fita adesiva e sua prisão iminente, talvez ele finalmente tenha percebido que a ideia da fita não colou muito bem. Polícia e petróleo. Roubar combustível de carros é uma jogada bem ousada, mas roubar a gasolina de um carro da polícia é muito mais. Porém, fazer tudo isso, tirar uma foto no ato e postar publicamente no Facebook é simplesmente estúpido. No entanto, isso não impediu um homem de Kentucky em 2012, tendo orgulhosamente postado a foto de seus métodos de ladrão online. Não demorou muito para que a polícia soubesse do fato. Eles o rastrearam e o prenderam, com a esperança de garantir que qualquer um de seus futuros atos criminosos de idiotice fosse mantido em sigilo. Perseguição em alta velocidade. Em janeiro de 2016, perto de Aberdeen, na Escócia, ocorreu uma série de eventos que mais pareciam uma comédia do que realidade. Tudo começou quando um homem foi expulso de um ônibus por estar muito bêbado. Em seu estado de embriaguez, o homem de alguma forma conseguiu roubar uma scooter para idosos, que ele tentou usar para completar sua jornada para casa. Seu padrão de direção vacilante tornou-se preocupante para outros motoristas na estrada, e logo a polícia foi chamada. Quando eles chegaram, no entanto, o homem se recusou a interromper seu passeio selvagem e levou a polícia em uma perseguição de 5 metros por hora. Embora ninguém tenha gravado a filmagem da perseguição em alta velocidade, deve ter sido algo tipo assim, apenas com mais caos e o piloto mudando de direção. Nem preciso dizer que o veículo lento do bêbado não era páreo para um carro da polícia, e a perseguição durou bem pouco. Ele foi preso pelo dobro do limite legal de álcool para dirigir, provando que você nunca deve beber e dirigir, ou você pode acabar virando um assunto embaraçoso de um vídeo como esse. E aí, você tem alguma história local de criminosos idiotas fazendo palhaçadas ridículas? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.